Só que hoje a gente vai focar. Eu preciso gravar, né, gente? Bom, Já ótimo. coloquei para gravar. Só que hoje a gente vai falar dos 12 principais, tá? Então, hoje a gente vai desvendar realmente os 12 principais para que a gente, nós consultores, possamos trabalhar de maneira mais tranquila ali, sabendo realmente todas as propriedades dos óleos, e você que é convidado conhecer os 12 básicos ali para você ter aí na sua casa, para você realmente poder cuidar de você e da sua família de maneira natural. E para dar essa aula para a gente, eu tenho a honra de chamar uma parceira de trabalho. Ontem ela me edificou, né? E hoje eu vou chamá-la aqui. Quero falar que eu tenho o prazer imenso de trabalhar com ela, uma pessoa incrível. Ela que é extremamente capacitada, gabaritada, médica, ortopedista. Eu vejo ela nos congressos e estuda e faz curso. Ela é uma médica integrativa, está estudando muito toda essa parte de saúde integrativa. Ela está sendo uma das pioneiras aqui do Brasil. Também é mãe, tem 2 filhos, então a gente sabe, né, como que é a vida aí de quem trabalha fora, com filho pequeno em casa, e ela vem fazendo tudo isso com maestria. Eu já tive a honra de estar com ela pessoalmente, então eu a conheço, eu sei a gigante que ela é, o coração enorme, gigante, uma pessoa que eu tenho, assim, muito prazer, muita honra de estar ao lado dela nessa jornada. Então me ajudem a receber como ela merece, papel e caneta na mão. Agora evita a distração, pega o celular, tira a notificação, coloca longe, para a gente realmente poder dar o nosso 100% aqui, porque eu tenho certeza que ela vai dar o 100% dela aqui para a gente. Então me ajudem a receber como ela merece a médica integrativa, doutora Priscila Carneiro. Vem para cá, Pri! Uau, uau, boa noite. Que edificação, hein, gente? Ó, todo mundo vai querer dar o próximo treinamento para ser edificado por você, Aline. Obrigada, viu? Ah, igual Obrigada você ontem, mesmo. eu fiquei me achando ontem, gente. Assim que é bom, né? Assim que é bom. Gente, é um grande Verdade. prazer estar aqui. A Aline descreveu um pouco assim que realmente eu adoro, né? Eu sou apaixonada pelos óleos essenciais. Eu fiz aquele vídeo hoje te chamando o pessoal, porque realmente é isso, né? Eu continuo prescrevendo remédios, óbvio que a gente, né, precisa de alguns, porém, não, hoje eu fico muito feliz quando eu consigo solucionar alguns casos, né? Sem precisar das medicações tradicionais, que têm aqueles velhos efeitos colaterais, como a Aline falou, ela já trabalhou com isso e ela conhece. Então, hoje, pessoal, a ideia não é falar para ninguém não usar remédio, mas vocês terem a noção de quanto a gente tem nas mãos os óleos essenciais, soluções naturais para nos trazer mais saúde. Então, não precisar usar remédio, ter saúde para não precisar de remédio, né? E a medicina integrativa ela tem muito como a base o fato de que não estar doente não é ter saúde, entendeu? Então, a gente aqui busca a saúde. E eu vou compartilhar alguns slides com vocês. Muitas coisas do que eu vou falar aqui hoje, nós que já somos consultores, que já temos o hábito de usar os óleos essenciais, já vão saber o que é. Porém, a minha ideia hoje é mostrar para aquelas pessoas que também nunca ouviram falar de óleos, o que são os óleos, e até mesmo para quem é consultor, que a gente sabe que um óleo funciona para uma coisa, mas por que será que isso funciona, né? E por que um óleo, gente, tem mais de um benefício? Isso que é o bonito. Então aqui a gente trata de saúde física, saúde emocional e às vezes o efeito colateral de um óleo essencial é trazer um pouco mais de alegria, é dar um pouco mais de atenção. Então isso é muito bacana, tirar a sua indigestão. Então isso é incrível, tá bom, pessoal? Então, eu vou compartilhar alguns slides com vocês. Não se assustem com esse primeiro, tá? Que eu falo que vou dar soluções naturais aqui. E logo meu primeiro slide é esse, né? Mas por que, pessoal, eu quero mostrar esse slide para vocês? Que às vezes a gente se depara com pessoas dizendo, mas óleos essenciais funcionam mesmo, né? Mas não vejo ninguém duvidar que uma anestesia geral com inalatória funcione. Eu nunca vi alguém questionar, quando faz inalação no seu filho, se aquilo vai funcionar. E é a mesma via, a via inalatória, não é mesmo? Então, esse é um slide provocativo, porque às vezes a gente vai aceitando algumas verdades e não questiona.
E eu acho que a gente tem que questionar realmente, mas veja essas imagens e por que ninguém questiona isso, certo? E agora, eu vou fazer mais uma provocação. Ninguém questiona aquela imagem, né? Mas vejam, os óleos essenciais já são utilizados há 3.500 anos antes de Cristo. Em 460 anos antes de Cristo, Hipócrates já fazia uso de plantas medicinais para os seus pacientes. O óleo de olíbano foi o óleo que ungiu Jesus Cristo no seu nascimento. Então vejam, pessoal, que nós estamos falando de uma medicina milenar. Eu costumo falar que nós temos em mãos a medicina ancestral do futuro. Então é resgatar aquilo que já funciona, mas sem efeitos colaterais. Realmente a minha grande paixão dos óleos essenciais é essa. E afinal de contas, o que são óleos essenciais? São substâncias naturais provenientes de plantas, folhas, cascas, árvores, sementes, raízes, flores, e são um meio de defesa da planta. E eles são altamente concentrados, para vocês terem uma noção, uma gota desse olhinho aqui, o peppermint, equivale a 28 xícaras de chá do hortelã-pimenta, menta piperita, que é o que compõe o peppermint. Então, eles são normalmente 50 a 70 vezes mais potentes do que as ervas. Eles têm um custo-benefício assim incrível, né? No final da apresentação, depois que vocês entenderem tudo, vocês vão entender o quanto o custo-benefício de um óleo essencial é gigante. E até por isso eu acho que é uma das razões pelas quais os óleos essenciais não são tão difundidos. E para quem não sabe, a aromaterapia, né, os óleos essenciais, já é uma terapia inclusa no Sistema Único de Saúde do Brasil, tá bom? E como eles agem? Então a gente pinga uma gotinha na mão, então uma gotinha na palma da mão, você inala e esse ar, né, esse componente volátil, entendeu? Ele vai pelo nariz, passa pelos nossos neuroreceptores do nariz, vão para o bulbo olfatório e lá estão muito perto do sistema límbico, que é o nosso sistema que controla as emoções mais primitivas. Então a primeira ação já é na emoção. A segunda parte, ele vai para os nossos pulmões, ali vai ter uma troca, ele vai para nessa troca dos alvéolos, né, dentro do pulmão, ele cai para a corrente sanguínea e em 20 minutos está em todas as células do nosso corpo. Então, em 22 segundos, ele já está no nosso sistema límbico e em 2 minutos na corrente sanguínea. Por isso que o efeito dele é rápido. E como a gente pode usar esse óleo? Nós podemos usar aromático, né, como eu estou usando, por exemplo, aqui nesse difusor, com essa fumacinha aqui. A gente pode pingar uma gotinha na mão e inalar. Nós podemos usar topicamente, né? Tem alguns que são para uso tópico, dores, principalmente em crianças, às vezes uma dorzinha na barriga. E nós podemos ingerir. A ingestão é possível dos óleos da doTERRA. Nós estamos falando nessa apresentação sobre óleos da doTERRA, porque ele tem um sistema muito, muito rigoroso de controle de qualidade. Eles são 100% puros. Existe no mercado um dado, né, que mais de 80% dos óleos de lavanda, por exemplo, os óleos essenciais de lavanda, são adulterados. Então, aqui a gente não está falando de essência, nós estamos falando aqui de óleos essenciais de grau terapêutico, que são poucos do mercado, né? E esse selo, que é o CPTG, é o selo de controle de pureza testado e garantido, que é emitido pela doTERRA, garante que esse óleo passe por mais de 60 testes para ser aprovado. Então, esse teste ele inclui desde da planta onde ela foi plantada, da onde ela foi colhida, né, seu habitat natural, a pureza garantida em relação a agrotóxicos e também com relação ao grau de potência e autenticidade dessa planta. Eu trouxe aqui, pessoal, eu nunca trouxe aqui isso para vocês, e eu já estava estudando, e eu achei que seria interessante eu mostrar o que são esses testes, né? Então, eu dou um exemplo aqui, a cromatografia é um dos 60 testes. Então, o que acontece? Cada óleo tem uma peculiaridade, ele tem uma composição química, né? Os óleos, eles são ácidos graxos de cadeia curta. E aqui, quando a gente faz essa cromatografia, por exemplo, a gente descobre que a gente tem aqui 17% de linalil e 11% de linalol.
Ou seja, a gente está falando aqui que 46% desse óleo é linalol, 36% é linalil. Ou seja, pode ser do lavanda? Pode. Então, isso mostra a composição do óleo, porque são esses componentes químicos que trazem os benefícios dos óleos. Por exemplo, esse. Então, foi feita a cromatografia desse óleo de laranja doce, e aqui veio 96% de limoneno, 1% de micerno, alfa-pineno, beta-pineno e careno. E aqui o efeito de cada componente químico. Então, por que que a gente às vezes fala, esse óleo, ele dá alegria, ele ajuda no sistema digestivo, ele melhora a imunidade, antioxidante, por causa disso. Então, o limoneno tem essas características, o alfa-pineno tem essas outras características, por isso que um óleo ele consegue agir com mais de uma função. Tá bom, pessoal? E às vezes, e por isso que é tão importante esse selo da doTERRA, porque aí vem a importância que a doTERRA ela planta, por exemplo, o melaleuca, né, que é o tea tree, ele vai pegar lá da Austrália, que é aonde a gente tem a garantia que é o melhor óleo de melaleuca, né, a melhor planta, assim como o eucalipto. E o copaíba, por exemplo, vem do Brasil, que é da onde ele é nativo. Então aí a gente consegue garantir que a potência e a quantidade desses componentes esteja presente no óleo, tá? Então acho que isso é bem interessante para a gente. E ali, quais são, né, se você digitar ali óleos essenciais, né, essential oil, na PubMed, que é uma das plataformas de pesquisa, uma das mais sérias de pesquisa mundial, essa plataforma, você vai encontrar mais de 30 mil estudos pesquisando sobre óleos essenciais. Aqui são alguns de artigos que eu pesquiso. Quando eu pesquiso, pessoal, eu costumo colocar bastante filtro, eu coloco ali os maiores níveis de evidência, então estudos randomizados, duplo cego randomizados, revisão sistemática, meta-análise, e aí a gente vê aqui, né, efeito ansiolítico da aromaterapia no trabalho de parto, ao uso da copaíba no tratamento de doença de leishmaniose, a copaíba mostrando aqui como uma revisão sistemática de como ele é excelente para o sistema bucal, né? Problemas, doenças infecciosas bucais. Então, uma revisão sistemática também mostrando a aromaterapia na ansiedade. Então, gente, são muitos trabalhos, ó, revisão sistemática aqui mostrando o efeito da lavanda nas complicações emocionais do câncer. Então, realmente é uma porta, né? É uma opção muito viável para qualquer pessoa, justamente porque são pouquíssimas pessoas que não podem usar os óleos essenciais, não são todos, né? A gente tem aqui praticamente infinitos óleos. Aqui na doTERRA nós temos mais de 100, mas praticamente seriam infinitos, tá bom? Então, eu vou falar desses óleos que a Aline comentou com a gente. Vou começar falando do lemon. O lemon, óleo de limão siciliano. Então, a matéria-prima vem da Itália, ele pode ser usado aqui, é uma sigla de como que esses óleos podem ser utilizados. Então, aqui, ó, tá vendo? Aqui é a legenda. Então, ele pode ser usado aromaticamente, topicamente, inalado e não precisa ser diluído, pode usar puro. Ele ajuda ele tem efeito detox, ele é antisséptico, ele ajuda nos casos de gota, pedra no rim, pedra na vesícula, equilibra o pH sanguíneo, ajuda nos casos de colesterol alto, né? Gordura no fígado. Ele é um desengordurante natural, ajuda na digestão e na parte emocional ele dá alegria, ele melhora a sensação ele traz essa leveza. E os principais componentes dele são o limoneno, beta-pineno e gama-terpineno. Para vocês terem uma noção, quando a gente digita D-limoneno na PubMed, vem mais de 5 mil resultados, né? Então, aqui mostrando o efeito terapêutico multifuncional, tem muitos artigos falando sobre isso, e eu achei legal essa imagem que mostra como o limoneno pode ajudar na depressão, né? Nos receptores, ele age ali no eixo HPA, e também ele age melhorando a produção de GABA, melhorando a insônia. Normalmente, os óleos essenciais agem nos receptores de neurotransmissores, então
Olha só que legal. Então, além disso, o limoneno vai ter um efeito antidepressivo e melhora sintomas relacionados à insônia. Então, justamente por conta dessa composição do lemon, tá? Então, os óleos essenciais, então, um óleo, olha quantas coisas que ele tem para oferecer. O peppermint, que é aquele que eu mostrei na primeira imagem, né? Que é a menta piperita, hortelã-pimenta, ele vem dos Estados Unidos. Aqui vocês já sabem a legenda. Ele ajuda na saúde respiratória, ele oxigena o corpo, ele ajuda nas questões, ele melhora questões de alergia, ele é expectorante, ele é usado nas fisioterapias para perda de olfato, nos casos de, por exemplo, principalmente a gente teve muito nos casos de Covid, né? Então, para retorno do olfato, dor de cabeça. Se você conhece alguém que tem enxaqueca ou dor de cabeça, recomende o peppermint para essa pessoa, porque ele é excelente. Ele melhora casos de febre, também ajuda nos casos de náusea e mau hálito. Quais são os componentes dele? Mentol, mentona, acetato de metila, mentofurano, ou seja, 1,8 cineol, limoneno. Então, são muitos componentes que o peppermint tem. Então, se a gente for... dá até para estudar tudo, né? Mas eu queria trazer realmente esse conceito de quantos componentes químicos tem num óleo essencial, né? E aqui, se você procurar mentona, então olha lá, ele ajuda a mentona, né? Regula as células nos casos, diminui a inflamação nos casos de artrite reumatoide. Óleo, né, de mentol, coloquei que é o mentol. Olha lá que legal, ele ajuda aqui, ó. Ajuda nos marcadores biológicos. 1,8 cineol ajuda aqui, vírus influenza. Então, entendo que cada componente ele vai ter olha só, o 1,8 cineol ele tem mais de 1.500 resultados de pesquisas sobre esse componente químico, tá? Lembrar que o peppermint ele deve ser usado em crianças acima de 2 anos. E na diluição correta, tá? Aí eu falo, pessoal, quando a pessoa tem alguma doença mesmo, cardiopatia, epilepsia, gestante, puerpério, crianças, sempre é ideal que seja feito, pergunte para quem está te auxiliando na compra dos óleos, né, qual é o ideal, né? Que a gente fala aqui que não existem, não tem efeitos colaterais como existem nos remédios, mas desde que usados da maneira correta, para a situação correta, tá bom? Lavanda, o óleo do sono, o óleo tira o seu estresse, ele ajuda a dormir melhor, ele tira aquela sensação de ansiedade, ele ajuda a produção de melatonina, ele age nos receptores de melatonina, ele ajuda com insônia, dor de cabeça, ele é calmante, ele tem poder analgésico, ele é cicatrizante na pele, age em queimaduras, espinhas, picadas, irritação na pele, e aqui, né, o linalol, acetato de linalina, 1,8 cineol, e olha só que interessante, se você não tem muitas pesquisas quando você coloca o óleo direto, né, por exemplo, óleo de lavanda, mas quando você coloca a lavanda, aqui sempre em inglês a pesquisa, tá, pessoal? Tem mais de 3.600 resultados mostrando a efeito do lavanda, feito da né, atividade biológica lavanda, e aqui mostrando melhora no qualidade de sono em pacientes com quimioterapia. Tem um trabalho mostrando eficácia do lavanda superior ao uso de alprazolam, por exemplo, sendo que o alprazolam, né, dá bastante efeito colateral. E aqui, ó, o linalol, a mesma coisa, todas ajudando, né, minimizando o estresse oxidativo mitocondrial. Por isso, que o lavanda também é maravilhoso para esses casos de estresse, tá? Mas aqui, ó, efeito antipsoriático, porque a gente tem que lembrar que ele tem efeito na pele. O tangerina, que é o óleo da alegria, também tem o limoneno e o gama-terpineno. Ele ajuda a melhorar a imunidade, ele melhora o humor, ele é energizante, motivador, ele acelera o metabolismo. Eu falo que o tangerina, gente, é praticamente um óleo coringa, tá? Antioxidante, antidepressivo, né? Ele ajuda nos casos de demência, anti-inflamatório. Então, e fora que ele é uma delícia para colocar na água. Amanhã a gente vai falar tudo sobre como usar esses óleos, né? Hoje eu vou passar mesmo a parte mais técnica dos óleos, mas ele é um óleo muito bom para ser usado em depressão. Ele regula também a questão de
fome e saciedade, né? Então, principalmente em crianças autistas, é muito bacana ser utilizado nessas questões, tá? O tangerina, ele é um óleo muito, muito, muito potente, com baixíssimo, esse aqui é praticamente sem contraindicação. Então, ali, ó, o gama-terpineno, né, a promessa, né, progressos no tratamento, esperança no tratamento aí de depressão, ele é muito utilizado, o tangerina, ele é muito utilizado, tanto o tangerina quanto o limão siciliano, eles são utilizados em asilos, com pessoas com demência, com Alzheimer, com depressão, né? Sabe aquela depressão do idoso? Colocar no difusor de manhã e de noite, né? De noite coloca junto o lavanda, a gente tem assim realmente muitos relatos de trabalhos científicos mostrando muito resultado de melhora da cognição e dos sintomas de depressão. O copaíba, eu acho que talvez seja o meu óleo. É difícil a gente falar um óleo preferido, mas ele está no topo, tá? O copaíba, ele é perfeito porque ele aumenta a imunidade, ele é antitumoral, ele melhora a cicatrização, ele é anticancerígeno, anti-inflamatório, ele melhora todas as questões de dor. Então, e ele pode ser usado, por exemplo, via oral. E ele tem a ação do beta-carofileno, né? O beta-carofileno é um. Ele, a gente conhece o copaíba como o canabidiol brasileiro. Por quê? Porque o canabidiol age justamente nos receptores CDB. E o beta-carofileno faz a mesma coisa. Só que ele tem a vantagem de que o canabidiol, ele tem, não são todos que tem só a parte do CBD, ele tem também o THC, que é aquela parte que dá a parte boa do canabidiol, que é a parte terapêutica, não são todos os óleos que são puros a esse ponto. E alguns têm a parte THC, que é a parte recreativa do canabidiol, né? Que, aspas. E aqui a gente tem o beta-carofileno, que vai agir muito mais, tem muito mais beta-carofileno na copaíba do que, por exemplo, no canabidiol. A gente precisa uma quantidade menor de copaíba. E não temos efeitos colaterais que, às vezes, o canabidiol pode trazer. Então, a gente tem muitos relatos de pessoas que estão usando o canabidiol que vão desmamando ou vão diminuindo a dose e usando copaíba, além de um preço melhor. E aí, eu não estou falando aqui, porque muita gente fala, não, mas o canabidiol tem na farmácia, né? Depende. Só que, gente, eu estou falando da potência, porque daí, quanto para você atingir um efeito que o canabidiol, que não é tão puro, você precisa de quanta quantidade em relação ao copaíba, que às vezes é uma gota, né? Uma gotinha por dia, né? Então, um vidrinho desse, por exemplo, que tem 15 ml, tem 300 gotas, tá? Ele ajuda, ele ajuda também nos casos de infecção, ele é antibacteriano, antifúngico e doenças reumáticas autoimunes, fibromialgia, e a matéria-prima vem do Brasil. Olha aqui, pesquisas de beta-carofileno, mais de 3 mil resultados, né? Inflamação crônica, propriedades anti-câncer. Então, realmente é um óleo que vale a pena conhecer para casos de Alzheimer. Tem muito trabalho mostrando melhora em Alzheimer, Parkinson, tá? E essas questões neurológicas também, como autismo, TDAH. Melaleuca, o óleo da pele, para todas as questões de pele, eu estava falando para vocês, né, que nosso melaleuca, o tea tree, vem da Austrália, ele ajuda com todos os casos de pele, então ele é antifúngico, antibacteriano, antiviral, então picada de inseto, micose de unha, dor, eczema, úlcera varicosa, acne, picada de inseto, psoríase, todas as questões de pele, ele vai ajudar aquele molusco contagioso, né? Então, você pode usar como acessório, né? Como diluído, né? Aí tem a tabela de diluição que eu não coloquei aqui, mas para cada caso tem a sua diluição correta para ser usada, né? Topicamente, tá bom? E aqui a gente tem qual que é, olha só que interessante, né? A composição do melaleu, que é quando a gente vai olhar a composição desses, quando a gente pesquisa esses componentes químicos, a gente olha lá, ele é antibacteriano, forma um filme anti-Staphylococcus, que é a bactéria da pele, regula a virulência de pseudomonas, que é uma bactéria super, né, de hospital, assim, não é bactéria que a gente encontra normalmente na rua. Então, é por isso que às vezes a gente não, o pessoal fala, eu não acho evidência científica. Você não vai achar óleo de melaleuca. Se você digitar isso, você não vai encontrar, mas se você souber a composição do óleo e pesquisar por isso, você vai achar muito trabalho de peso mostrando o resultado.
Frankincense é o óleo de oliba, né? Aquele que eu mostrei no primeiro slide, que foi o óleo que é um óleo considerado sagrado por muitas culturas, tá? Ele é um regenerador celular, ele ajuda nos casos de autismo, depressão, ansiedade, estresse, casos de, né, memória. Como é um regenerador celular, ele rejuvenesce a pele, casos de artrite, doenças autoimunes, um, Alzheimer, fibromialgia. Então, e ele tem aqui os componentes dele, né? Alfa-pineno, e a matéria-prima vem da Somália, né? É a boswellia, a planta a árvore que ele vem, ele é uma resina, tá? E olha, se a gente procura aqui alfa-pineno, olha o que tem de resultado só do alfa-pineno, né? E eu achei muito interessante que ele fala assim, né? O potencial terapêutico do alfa-pineno e beta-pineno, e fala um presente é um milagre da natureza, um presente que a gente ganhou, um milagre que a gente ganhou da natureza. Eu achei muito lindo esse trabalho que ele fala, né? Como que uma planta pode ter tantos efeitos positivos na saúde, tá? Ó, alfa-pineno, uma história que não termina, então muito bacana. Aqui a árvore, né, que eu falei para vocês, a Boswellia serrata, da doTERRA são utilizadas 4 espécies de árvores para fazer esse óleo. Eu falo que esse óleo é praticamente uma joia, tá? E ele potencializa a ação de todos os outros óleos. Então basta uma gota desse óleo para você ter o efeito de tudo isso. Isso que é muito legal quando a gente fala que ele é economicamente mais viável, né? Quando a gente compra uma caixinha de anti-inflamatório, primeiro que ele vem com uma bula, normalmente eu carrego aqui a minha bula, e hoje eu falei, eu não tinha nenhuma amostra, às vezes eu carrego a amostra para casa só para mostrar aqui, mostrar ao pessoal. É aquela bula desse tamanho, né? Um livro de todos os efeitos colaterais que aquele remédio pode ter, e você tem que tomar de 8 em 8 horas, 5 dias, enfim. E aqui a gente está falando de uma gota que você vai inalar ou você vai pôr no difusor e ele vai ter um efeito, às vezes, da mesma forma. Eu não estou aqui incentivando ninguém a parar de tomar remédio nenhum, tá? Para tudo isso a gente tem que fazer sempre um desmame, se for a ideia, ou sempre associar, que você pode ter um efeito melhor, né? Associando. Então, a pessoa às vezes está em tratamento de câncer, usa um lavanda para dormir, usa um lemon. Eu tenho a filha de uma amiga, a filha de uma amiga está tratando um câncer de mama, e eu vira e mexe, eu faço uns rolãozinhos para ela para dar esse suporte emocional. Ela está fazendo a quimioterapia, a radioterapia, mas o suporte emocional, inclusive para a mãe, né, que está com as emoções em frangalhos. Então, vira e mexe, eu estou lá fazendo os rolãozinhos para ajudar, e a gente tem muito trabalho mostrando isso, tá? Agora eu vou começar a falar, pessoal, dos mix, dos blends, das misturas de óleo que sabiamente a doTERRA fez juntamente com os médicos e especialistas da doTERRA para mostrar, para potencializar o efeito. Então, o balance é o óleo das emoções. Ele coloca as emoções no lugar. Ele acalma sem dar sono. Ele tira a ansiedade, ele tira aquela angústia, aquele nó na garganta, aquela hiperatividade, aquele estresse, né? Aquela tensão. Então, esse é o óleo para essa situação. Ele ajuda muito nos casos de autismo também, hiperatividade, TDAH. Ele também ajuda, como eu falei, né, devido ao componente dele, a composição desse mix é abeto, roúde, olíbano, tanaceto azul, camomila azul, diluídos no óleo de coco fracionado. Então, ele é aquele óleo para aterrar, tá? Ajuda também nos casos de bursite, artrite, tendinite, má circulação e luto, tá bom? Pode ser usado aromaticamente, topicamente e não precisa diluir. Esse não é recomendado a utilização via oral. O Brief, o óleo da respiração. Esse é um mix de óleos, ele vem folha de louro, vem o peppermint, eucalipto, melaleuca, limão siciliano, cardamomo, canforelha e ravensara. Então, ele é um mix próprio para a respiração. Ele vai ser expectorante, ele elimina, né, ajuda a respirar bronquite, tosse, rinite, asma, pneumonia, resfriado, né? E aqui eu também volto a dizer, tem o tratamento convencional, mas quando a gente adiciona o brief, vocês vão ter uma noção de como ele é bom. Ele não é recomendado também para crianças menores de 2 anos, porque pode dar, às vezes, algum espasmo, mas aí tem a linha Kids, que hoje não é o caso de a gente falar, mas tem a linha Kids, que é perfeita para isso. A gente tem um treinamento dele, se você se interessar, pede para quem a gente convidou, o treinamento da linha Kids, que fala mais para os casos infantis, tá? Então aqui, esse é um óleo perfeito para você usar no difusor à noite.
Para as pessoas que têm aquela apneia do sono, que ronca, então ele ajuda a melhorar essa situação de ronco. E uma coisa interessante, saiu um trabalho esses dias mostrando que aqueles descongestionantes nasais, né, eles são péssimos para respiração, para o nariz, né, ele dá efeito colateral, ele meio que deixa você sempre, ele faz vasoconstrição dos vasos, né, então ele destrói a mucosa do nariz, e saiu um trabalho não recomendando mais o uso desses descongestionantes, né? E eu tenho tido muitos casos benéficos de pacientes que acabam passando comigo e eu troco pelo Brief e a gente está tendo casos maravilhosos de descongestionar o nariz nessas situações, tá? Zengeste, o óleo da digestão. Esse mix de gengibre, erva doce, semente de coentro, peppermint, estragão, anis e sementes de cominho são perfeitos para todos os casos de gases, flatulência. Ele, gente, eu costumo falar assim, normalmente as pessoas usam muito omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, mas não digo os casos que são prescritos para tratar alguma situação pontual. Eu estou falando daqueles casos que uma vez você precisou usar, ou viu alguém que usou e falou que é bom, e você passa a usar esse remédio achando que está fazendo, né? Nossa, minha digestão tá boa, mas se eu não tomo o remédio, eu não consigo dormir. Se eu não tomo o remédio, eu não posso comer pizza, né? E aí eu vou te dar uma notícia: quando a gente começa a fazer o uso crônico dessas medicações que vão tirar a acidez do estômago, a gente entra por um cano. Por quê? Se for dentro de um tratamento, acompanhado por um médico, é uma coisa. Agora, se for aquela automedicação que você está tomando direto, o que acontece? Você vai perder a acidez do seu estômago. Só que o nosso estômago, ele foi projetado para ter acidez. E o que acontece quando a gente perde essa acidez? Ele fica alcalino e a nossa digestão fica prejudicada. Então, aquele alimento que era para ser digerido no pH ácido, ele chega no intestino não tão bem digerido e ali você pode ter a putrefação daquelas proteínas e você pode ter a predominância das bactérias chamadas proteobactérias. E o que pode acontecer ali? Uma disbiose, uma alteração, antigamente a gente falava flora intestinal, né? Da microbiota intestinal, e você pode ter alteração da permeabilidade. Então, você pode estar prejudicando a saúde do seu intestino. Ao passo que os Zengeste, esse mix de ervas, esse mix de óleos essenciais, ele consegue te trazer esse conforto sem prejudicar a tua digestão, sem prejudicar o pH do teu estômago. Eu gosto de parar um tempo para falar disso, porque o pantoprazol, omeprazol, esses remédios, eles são muito usados como automedicação, e aí a gente tem problemas seríssimos de intestino e a pessoa às vezes está com uma alergia alimentar, está com uma queda de cabelo e nem sabe que é por conta desse remédio, tá bom? On Guard, o óleo da proteção. Esse óleo, ele é um mix específico para trazer melhora de imunidade. Ele ajuda nos casos de resfriado, gripe, ele mata bactéria, fungo e vírus. Então, ele pode ser usado no ambiente para, né, trazer essa limpeza do ambiente, como também na nossa própria saúde, e também ele é termogênico, ele diminui a glicose do sangue. Então, ajuda aí nos tratamentos de quem está precisando baixar a glicemia. Eu esqueci de falar também aqui, está falando da infecção de garganta e ouvido, melaleuca também pode ser utilizado. Você passa uma gotinha aqui fora e você vai ter melhora de dor de ouvido, você tem melhora da dor de garganta, pode ser usado até topicamente. É uma delícia misturar uma gotinha de On Guard no mel, isso vai melhorar também a sua imunidade, a gente fala que é o xarope da vovó. E também na parte de energia, ele bloqueia a energia negativa. Ele é composto pelo Wild Orange, que é laranja doce, cravo, canela, né? Os dois tipos de canela, a folha e a casca, folha de eucalipto e alecrim. Esse é um óleo que realmente compensa você ter em casa. Ele foi o óleo mais vendido durante a pandemia, tá? E para finalizar, o Deep Blue. Deep Blue, ele é um óleo que também tem na formato de pomada. Ele é uma mistura para dor. É o óleo da dor. Ele tem wintergreen, cânfora, peppermint, ylang-ylang, helichrysum, blutense, camomila azul e osmanthus. Então, ele é específico para aquela dor muscular, para aquela dor de artrose, dor de artrite reumatoide, enxaqueca, sabe aquela dor que dá no pescoço, que às vezes está dirigindo? Eu carrego ele às vezes assim, porque eu viajo muito, né, de carro, vira e mexe, eu passo assim no meu pescoço, ligamento,
facinho de plantar na sola do pé, pessoal que faz corrida. O Deep Blue, ele é um dos óleos mais utilizados por atletas do mundo. Nos times do Brasil, eles já são protocolo. Na NBA, eles também são utilizados. E o Deep Blue, ele tem o aroma dele, né? O efeito quando você está passando, né, no seu corpo, o efeito quando você inala é melhorar a procrastinação. Tem um trabalho mostrando que o uso conjugado do Deep Blue com o Copaíba, topicamente nas mãos, né? Eu sou cirurgia de mão também, nas mãos de pacientes com artrite reumatoide, com as mãozinhas tortas, ele melhora a dor se comparado com anti-inflamatórios. E eu tenho 2 casos pessoais de pacientes que eu precisava, pacientes idosas que precisavam operar, que estavam com dor. Porque, assim, dependendo da mão da artrite reumatoide, não tem muito o que operar por estética. A gente opera quando realmente a pessoa tem dor. E eu falei, não, vamos tentar. Eu fiz um blend para elas, né, de Deep Blue com Copaíba. Falei, vamos tentar ver se melhora. E, gente, aqui tinha indicação de cirurgia, né? Ela falou, ai, olha, melhorou tanto. E num idoso, né? A gente só vai operar se precisar. Então, eu fiquei muito feliz com esse resultado, porque eu tinha visto esse trabalho, e no caso era de artrite reumatoide, tá? Pessoal, eu não quis me alongar muito, mas toda vez que eu falo de óleos essenciais, né, foram aí mais de 40 minutos falando, mas realmente eu tenho muito, muito prazer de falar sobre isso, porque é uma solução que às vezes é tão simples que a gente não acredita. Às vezes eu falo assim, sabe, a pessoa fala, eu duvido que eu vou sentir esse cheirinho e vai dar esse efeito todo, né? E aí o que eu quero contar para vocês o mais legal, não precisa acreditar. Não precisa acreditar, só usa. Eu desafio você a usar o produto. Por quê? Porque ele vai funcionar. Imagine se a gente precisasse acreditar na inalação para melhorar a asma. Como a gente ia fazer com os nossos filhinhos pequenos? Falar, filho, acredita nessa inalação, senão você não vai melhorar da asma. Ou quando você é submetido a uma anestesia geral, né? Você vai falar, olha, acredita na anestesia, que você vai inalar esse gás aqui, né? A gente normalmente fala para a criança, quando a gente vai anestesiar a criança, fala assim, cheira o balãozinho, sopra e cheira o balãozinho, né? E a criança apaga ali, né? Com aquela anestesia. Então, assim como né, medicamentos inalatórios funcionam, a aromaterapia vem do mesmo princípio, porém com componentes naturais de plantas. Acho que é isso, Aline. Uau, doutora Pri! Gente, não foi demais? Obrigada, Pri. Você é maravilhosa, como sempre. E mesmo se for pensar os medicamentos, né? Quando a gente toma, entender como funciona. Eu lembro uma vez que meu filho falou, mamãe, mas eu tô com dor no pé. Como que eu vou tomar esse remédio e vai melhorar, né? Então é isso, a gente experimentar, né? Igual você falou, dos inalatórios. E qual que é a diferença dos óleos? Que são 100% naturais. Não tem efeito colateral. O efeito colateral, na verdade, é ficar mais acordado, é ter mais disposição. Simples assim. Bom, Pri, Aline, eu você vou falou de efeito então. colateral, eu vou até falar que eu já pesquisei muito sobre efeito colateral, porque imagina, gente, quando um médico, né, eu fiz a faculdade normal, né, tradicional, residência normal, foram 6 anos de faculdade, 5 anos de residência e 1 ano de mestrado, né? Então, também para mim foi um desafio também entender que o óleo essencial funcionava, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar, e eu fui pesquisar, quando as pessoas vieram me questionar, falar, isso aí é bobagem, não sei o quê. Eu pesquisei. Uma pessoa me falou uma vez assim, o óleo essencial, ele não tem, lógico que tem efeito colateral. Eu falei, bom, vou pesquisar. E claro que vai ter, se, por exemplo, você usar um óleo de alecrim, que é para dar foco, ele vai melhorar, né, que não deve ser usado para pessoas com convulsão. Então, são poucas situações que a gente vai ter que não é um efeito colateral, é um efeito previsível. Então, a gente não está falando de efeito colateral, a gente está falando daquele efeito que você sabe e ele foi mal utilizado. É outra coisa. Efeito colateral é você tomar um paracetamol para dor de cabeça e ter uma insuficiência hepática por conta disso. Isso é efeito colateral. Então, você tomou um remédio para melhorar a sua cabeça e deu aquele efeito colateral. Não é efeito colateral a gente saber a mulher grávida não deve usar óleo de canela. Quem que já ouviu a avó falar que grávida não pode usar canela? Quem já ouviu a avó falar? Então, isso não é efeito colateral. Isso é um efeito previsível
que a pessoa que não deveria usar, usou. E quando eu fui pesquisar, ele fala assim, a referência... Nossa, eu pesquisei muito efeito colateral e fala assim, os únicos efeitos colaterais documentados são de mau uso quando a pessoa ingere a quantidade que ainda ele brinca e fala assim, com certeza não foi sem querer. É o único efeito colateral que a gente enxerga como efeito colateral mesmo, tá? Então, isso também eu queria quebrar hoje esse mito aí do efeito colateral, tá? Exatamente, não usar corretamente, da forma que tem que usar, né? É a mesma coisa quando tem alergia. Ah, eu tenho alergia à pimenta, então não vou tomar o óleo essencial de pimenta, né? Então é trazer o bom senso, né, doutora Pri? Acho que a gente tem que trazer muito isso para cá também. Bom, doutora, eu vou fazer algumas perguntas. Assim, obrigada a todo mundo que colocou aqui no chat, né? Então eu vi aqui que a Rosemi, ela falou que a filha estava com crise de pânico, usou o balance e parou na hora. Ela se acalmou ali na hora. Então, muito legal. Obrigada pelo seu depoimento. A Juscelia também falou que usa o Tipiglu para dor neuropática. A Célia, né, ela colocou vários depoimentos aqui que ela usa com a mãe dela, com Alzheimer. Então, também tem muitos resultados. Parou de usar o pantoprazol só com o uso de Zengeste. Então, assim, muitos depoimentos maravilhosos. Eu mesma hoje estava com uma afta, senti aqui, estava com uma afta, peguei o melaleuca, molhei o cotonete e passei. Gente, acabou. Agora à tarde eu tinha até esquecido. Agora na aula que eu lembrei, nossa, eu estava com uma afta, acabei de lembrar dela. Assim, é na hora, gente, é impressionante. E de dúvida, então, doutora, tem uma pergunta aqui. O Brief, ele é antiviral também? Não. Não é E antiviral. não é assim, na verdade, ele vai ter a capacidade, pela formação dele, assim, ele tem até uma parte que pode ser considerada como antiviral, porém, não é a primeira opção se você quer usar como antiviral. Ele vai ajudar nas questões respiratórias. Mas tem Certo. trabalho mostrando, por exemplo, que o hortelã-pimenta tem uma função antiviral, né? Longuarde também, né? Então, eu ia falar isso. Eu acho que para essa questão, se for para pensar em questão antiviral, eu pensaria no guarde, no melaleuca, no copaíba. E agora, se é um caso respiratório e você tá, então aí você pode associar o brief, entendeu? Certo, entendi. Que já vai fazer tudo, né? Já vai aliviar a parte respiratória e vai ter a questão antiviral também. Outra pergunta, o OnGuard, qual idade que pode usar? Se criança pode usar? Eu sei que a gente tem a linha Kids, né? Então a gente usaria o Stronger para aumentar a imunidade das crianças, mas no caso o OnGuard, a partir de quantos anos, doutora Pri? Olha, eu vou até falar para vocês, eu até me preparei para isso, eu ia colocar no slide, mas eu não coloquei, né? Eu tive hoje um brainstorm com a doutora Lude, quer ver? Linda, doutora Lud. Eu vou falar todas as... Vamos lá, né? Então, tanto o Brief quanto o Peppermint fica nessa dúvida porque ele tem a mentona, né? Mas vamos falar, Brief On Guard não deve ser usado para crianças menores de 2 anos. Isso não deve ser usado, tá? Grávidas também não devem usar. Brief nem On Guard, tá certo? Outra coisa, o On Guard e ele tem a canela e o alecrim, que também não deve ser usado em grávidas e nem com pessoas que tenham epilepsia, embora a gente não saiba a quantidade que tem. Essa é a questão. Então, por exemplo, o Brief, ele tem melaleuca, mas ele é pouco, assim, a gente não sabe a quantidade que tem. Como você perguntou, ele é antiviral? Ele tem uma função, só que não é a principal. Assim como a gente não deve usar o OnGuard e o Brief para esses casos de gestante, é, hipertensos hipertensos sem controle, né? Então, nesses casos, a gente deve pesquisar. Mas eu sempre falo que quando for usar em criança, quando a gente for usar em gestante, a gente sempre tem que perguntar. Mesmo eu falando tudo isso aqui, tá? Mesmo a gente falando isso, sempre que for recomendar para uma gestante, para uma criança abaixo de 2 anos, sempre pergunta o que é melhor. O que a gente tem recomendado, né, abaixo de 2 anos, para questões, por exemplo, respiratórias, crianças com questões respiratórias, lavanda, o olíbano,
e a camomila. Eles vão ajudar na questão respiratória, eles vão ajudar na questão de sono, tá? Porque aí a gente não vai ter essa dúvida. Mas sabendo que o Brief, On Guard e Peppermint tem um aspas, um asterisco, tá? Então, em Cuidado, tese é né, com isso. Porque criança. tem lugares que a gente vai ouvir falar que é acima de 7 anos, tem lugares que você vai ouvir falar que o Peppermint pode usar em grávida, tem lugares que você vai ouvir falar que o Peppermint pode usar em grávidas, né? Então, por exemplo, o Dave, que tem um livro maravilhoso aqui, eu adoro, ele é um médico super conceituado, americano, que tem esse livro aqui. Ele fala que tudo bem usar Peppermint para gestante, né? Mas a gente sabe que tem essa questão, né, da mentona e tudo bem, né? Mas a gente vai ouvir falar de tudo. A gente vai ouvir falar desde que pode usar tudo para todo mundo e desde que não pode usar nada para ninguém. Então, acho que a gente tem que, assim, sabe, usar do bom senso. Bom, tem 2 anos, eu não vou dar o brief, porque se eu sei que pode dar o laringoespasmo, eu não vou dar o brief, eu vou dar a lavanda com a camomila e o olíbano, né? Então, acho que Tem outras opções, né, tem de que não ter esse tem, bom não se senso, pessoal. limitar, né? Porque cada curso que você fizer, cada livro que você for ler, vai ter uma recomendação diferente. É fato, tá? Então, eu também não quero ser a dona da verdade de falar acima de 2, abaixo de 2, isso pode, isso não pode, né? Isso que a Lud, né, que ela é pediatra, inclusive, ela tem muita experiência clínica, né? Tanto a Lud quanto a Priscila, elas têm experiência clínica. Então, é isso que eu valorizo mais do que a, o que está escrito no livro. Olha lá, a Lud mesmo está falando, né? Mais do que está escrito no livro é o que vem da experiência e o que vem do bom senso, né? Eu acho que todo caso, que é um caso de exceção, a gente tem que ter o bom senso. Então, vamos gravar. 2 anos não pode. Ah, tá com 3. Eu sei que a Vivi, por exemplo, que é médica, ginecologista, ela usa para o filho dela de 3 anos o Brief On Guard. Entendeu? Ela usa e o filho dela tem um resultado maravilhoso. Então, eu acho que a gente tem que ter bom senso, né? Na indicação, no caso, tá bom? Legal, doutora. Bom, só para finalizar aqui, a Flávia perguntou caso de anemia ferropiva em crianças de 2 anos, se tem algum óleo, mas já tem a resposta da doutora Lúcia aqui. É Tá. falta de ferro, os óleos essenciais não oferecem minerais, ok? Então, para a gente não confundir mesmo. Mais uma pergunta, se tem que diluir para crianças, né? A gente normalmente dilui se for usar topicamente, né, doutora? Isso. Mesmo, né, vendo lá, tem a diluição para cada idade, para cada situação, se é agudo, se não é. Isso é legal, a gente pode compartilhar depois a tabela de diluição. Para cada idade, para cada situação, a gente tem uma diluição, sim. Por exemplo, para bebê é Certo. 1%, 0,5%, né? Tá. E aí, a última pergunta, então: se tem algum óleo que ajude na síndrome de Hashimoto, que é uma doença autoimune? Eu tenho um depoimento na minha equipe de uma amiga, de uma downline, inclusive, que trabalha com a gente. Ela estava com a síndrome de Hashimoto, ela melhorou assim muito com o DDR Prime. Então, ela tem um depoimento muito legal com o DDR Prime. Tem mais algum que O você acredita depoimento que da, o depoimento da Lu, né? Maravilhoso sobre isso. A gente tem até gravado, né? O DDR Prime, ele é maravilhoso, porque a gente tem que pensar, sempre quando a gente pensa, né? Hashimoto é, é uma doença autoimune que o corpo enxerga a tireoide como um corpo estranho. Tipo, olha, né? Então o DDR Prime ele é muito interessante. Gente, o DDR Prime, quando a gente assiste a aula do DDR Prime, dá vontade de entrar numa banheira, dá vontade de colocar na água da casa, porque na verdade o DDR Prime é um suplemento, é um óleo essencial que vem na forma de um suplemento. Então, realmente, ele é incrível. Mas todos esses outros que vão melhorar a questão antioxidante, né? é, vão ajudar. Mas eu acho que, assim, de cara, eu colocaria aí o DDR Prime, Copaíba, que é um anti-inflamatório também. O Lemongrass, ele é maravilhoso, tá? O Lemon, Tangerina. Mas acho que, assim, primeira opção seria ele. E, Aline, deixa eu te falar, que agora essas dúvidas que estão começando a aparecer, elas já são spoiler do nosso treinamento de amanhã. exatamente, eu ia falar agora, isso mesmo, gente. Amanhã teremos mais um treinamento da nossa farmácia natural. Então, você que está aqui, você que é convidado, já fica aí com o link para amanhã. A gente vai ensinar a usar. Então, como você vai usar, qual a diluição correta. Então, vai ser uma aula maravilhosa amanhã. Então, se conectem novamente.
É isso, né, doutora Pri? Amanhã Eu vai ser acho que é maravilhoso isso. de novo. Eu acho que é isso, porque agora amanhã fica a. Porque, na verdade, qual foi a nossa ideia? Né? A gente está perguntando de coisa aqui, mas a nossa ideia, pessoal, foi primeiro você saber usar essa caixinha. Entendeu? A ideia é sem usar essa caixa. Já estou usando. Não, agora faltou para tal coisa, faltou para minha tireoide. Ah, então, você já usou, já regulou teu sono, já regulou tudo isso, a ansiedade, já regulou, porque essa caixinha faz tudo isso. Aí, qual é o segundo passo? Passar a conhecer outros olhos. Né? Então, a ideia é, conheça esses 12, tá perfeito. Então, agora qual vai ser o próximo passo? Outros olhos? Não, né, já sei usar tudo. Então, amanhã, por exemplo, vamos desmistificar todas as formas de uso, já sei usar tudo. E agora? Né? Eu acho que essa que era essa a Exatamente. ideia do treinamento. Em muitos casos, gente, só com essa caixinha a gente já resolve muitos problemas, né? Então, por eu até falo, tem gente, Aline, tem óleo para emagrecer? Eu ouço muito isso. Gente, só na caixinha, né? Porque às vezes não é só o emagrecer, mas é um sono melhor, é você diminuir a ansiedade, é você já fazer uma desinflamação do seu corpo e você tem essa caixa, né? Que você vai usar ali no seu dia a dia. Muita coisa que você está falando lá na frente, essa caixa você vai realmente tratar a causa daquele sintoma, a causa daquele problema que você tem no momento. Então, gente, acho que é isso por hoje, né? Então, foi maravilhoso, doutora Pri, agradeço demais, né? Toda a sua entrega, foi incrível como sempre, você é maravilhosa. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Deixa eu só voltar aqui para eu enxergar todo mundo, para a gente fazer a nossa foto de hoje e amanhã estaremos todos juntos novamente para falar de uso, formas de uso.